Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje, vamos iniciar o capítulo, mesmo capítulo, né? A gente está no capítulo 6, tá? Unidade e área, e agora vamos falar de volume. Já falamos de unidade e área, tá certo? Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês depois, juntando tudo. A gente fez as questões 1, 2, 3, 4 e 5 de sala, mas tem várias questões importantes que a gente vai fazer. Eu vou colocar na lista de exercícios para vocês, tá certo? Para finalizar, para mim montar a listazinha envolvendo a área, que a gente já falou, né? A área aqui, ó, a área Parará, tá certo? E agora a gente vai falar de volume. Pronto. Isso daqui é uma junção de dois conteúdos importantes aí para vocês, envolvendo área e volume. Cara, é a base de geometria, tá certo? O Enem ama isso daqui, porque é um conceito básico, tá? Mas assim que pega a gente, tá certo? Nas questões, quando ele cobra, pega muita gente. Então vamos lá. Antes de fazer exercício, eu queria que vocês revisassem, tá? Isso daqui. Vamos lá. Antes de eu fazer exercício, vocês já sabem as transformações de unidades, né? Aquele quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Lembrar que essa retinha aqui, né? Vocês já sabem, ó. Cada casinha andada multiplica por 10, voltando divide por 10. Se for quadrado, então eu vou multiplicar por 100 e dividir por 100, né? Ó. Não é isso? Ó. Se for ao cubo, como é que fica? Ó? Se for ao cubo, turma, ó, eu vou elevar ao cubo, né? Então vai ser o quê? Ó? Vai ser ao cubo, então eu vou multiplicar por 1000 e dividir por 1000. Cara, se você não sabe essas noções, é lá da sexta série da tia Silva, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Mas, falando de volume, tá? Volume, eu quero que vocês saibam isso aqui. Esse conceito aqui, ó. Quero que vocês lembrem que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Tá certo? Outra, eu quero que vocês lembrem que 1 litro equivale a 1000 ml. Tá certo? Então, vou colocar aqui alguns conceitos. Ó. 1 centímetro cúbico, 1 ml. 1 litro, 1000 ml. Ou seja, 1000 centímetros cúbicos também. Tá certo? Outra, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá certo? Cara, esse aqui a galera não consegue lembrar. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, lembra aí, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É muito famoso essa transformação aqui de metro cúbico para litros, tá certo? Então, esses daí que os especiais que eu queria dar atenção. Lá na retazinha, né? Ó, por exemplo, se eu tenho aqui decímetro, centímetro e milímetro, por exemplo, eu quero transformar, por exemplo, se eu quero transformar aqui, por exemplo, eu tenho 20.000 milímetros cúbicos, tá certo? Se eu quiser transformar de milímetro para centímetro cúbico, eu vou botar quantas casas? 3 casinhas. E divide por 1000, né? Então, se eu botar 3 casinhas, aqui eu vou ter 20 centímetros cúbicos. Tá certo? 20 centímetros cúbicos. Se eu quiser transformar para decímetro, volta mais 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,02 decímetros cúbicos. E assim vai. Tá certo? Importante é vocês aprender essa retinha, a retazinha, ó, né? É só fazer, praticar, que vocês vão aprender isso aqui. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se for quadrado, bota 2 e 2, vai multiplicando de 100. Se for ao cubo, multiplica por 1000, divide por 1000. Pronto, já era. Pega esse conceito que tu vai ser feliz. Então, vamos lá. Vamos resolver como é que é cobrado as questões, né? Como é que ele cobra aí. Então é importante a gente resolver bastante questão para a gente ver o raciocínio. Vamos lá. Quantos cubos A são necessários para empilhar para formar o paralelepípedo B? Galera, aqui eu tenho um cúbico A, tá certo? Quantos cúbicos vão ser necessários? Quantos cubos, né? Cúbicos não. Quantos cubos vão ser necessários para formar aqui o B? Galera, e aí?
que vocês acham? Para aí o vídeo e responde essa aí. Qual a opção correta? Uma dica é o seguinte, ó, para resolver essa questão, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão contar quantos cúbicozinhos, ó, acho que vocês fizeram dessa forma, existe na base, no comprimento e na altura. E basta o quê? Multiplicar, tá certo? É igual um galpão, ó. Por exemplo, eu tenho um galpão, ou seu quarto, né? Então, imagina aí, você tem seu quarto. Quantas caixazinhas, quantos cúbicozinhos vão ser necessários para mim a colocar no meu quarto, né? Quantos cubos eu consigo colocar no meu quarto? Então, é exatamente esse conceito, né? Um cara que tem um supermercado e aí ele quer empilhar lá as caixas. Quantas caixas são cabem, né, lá no galpão para me conseguir armazenar a mercadoria, por exemplo, né? Aí o que que ele faz? Ele multiplica. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então aqui é 4. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 dá o quê? Dá 80, né? É isso mesmo? Bora contar de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou ter 1, 2, 3. 3. Botei errado. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui é 4. Então vamos lá de novo. 20. 20 vezes 3, 60. Beleza? Então resposta letra A. 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Acho que tinha passado, né? Ó. 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4. Beleza? Então só multiplicar aqui os 3, ó. Então são 60 caixas. Para tu não perder tempo contando de um por um, ó. Ixi, aí tu já vai perder muito tempo. Ó. Conta aqui, ó. E conta aqui, ó. Para lateral, lá. Se vocês contar, vai dar exatamente 60 cubos, né? 60 cubos. Beleza? Avança. Galera, bem interessante essa questão. Essa questão 2 diz o seguinte, ó. Vou ler junto com vocês. Épocas chuvosas, né? Lá os geólogos, eles fazem o quê? A medição, né? A precipitação pluviométrica. Como é que eles fazem esse levantamento, né? Aqui em Santa Quitéria, eles fazem o que? O levantamento ali no açude, né? Lá na Ponte Guaíras. Se vocês forem na Ponte Guaíras, aqui vai ter o rio, né? Lógico, né? E aqui, ó, quando vocês passarem aqui de carro, quando vocês vierem passando aqui de carro, tá certo? Passando pela ponte, aí vai ter tipo uma barreirazinha, alguma coisa, tipo, sei lá, não sei dizer o nome não. E bem aqui, ó, uma estruturazinha aqui de cimento. As coisas vocês ficam perguntando, pra que aquilo? Então aí, ó, bem que sim tem um medidor pluviométrico, tá? Bem que sim, embaixo, ó, eles conseguem ter um medidor pluviométrico. Então, se vocês vierem aqui e descerem aqui para cá, vocês vão ver que tem uma régua. Uma régua. Isso é literalmente uma régua. Eles colocam essa régua e aí lá tem as medições pluviométricas. Por exemplo, aqui o açude está, por exemplo, com 10 milímetros. Choveu ontem choveu, por exemplo, né? E aí o açude de 10 milímetros foi para 15 milímetros. Ou seja, como é que ele sabe que o açude subiu 5 milímetros com a chuva de ontem? Através dessa réguazinha que eles têm dentro do rio, né? E ele faz essa estimativa como? Vamos lá, bora ver. Quando se diz que uma determinada região, a precipitação pluviométrica foi de 10 milímetros, significa dizer que a precipitação naquela região foi de 10 litros de água por metro quadrado em média. Então, por exemplo, 10 milímetros corresponde a dizer que teve um volume, né, naquela região, choveu o quê? Teve um volume de água de 10 litros a cada o quê? A cada 1 metro quadrado, tá certo? Professor, como é que faz esse cálculo? Então, por exemplo, eu tenho uma região e essa região subiu 10 milímetros, tá? Então, nessa estimativa, ó, a cada 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, subiu o que? 10 litros. 10 litros de água. A cada 1 metro quadrado, subiu 10 litros de água. Então, eles fazem essa estimativa assim, ó. Ele tem lá o rio, né? E aí ele faz essa estimativa pegando o volume, calculando o volume. Então, ele pega o volume de um paralelepípedo. É exatamente um paralelepípedo, tá?
Não é que ele vai pegar esse paralelepípedo e colocar dentro do rio. Não, ele faz uma estimativa. Então, se eu tenho uma área de 1 por 1 e uma altura de 10 milímetros que choveu, né? Então, subiu 10 milímetros. Então, ele vai pegar esses 10 milímetros e fazer uma comparativa de uma área de 1 por 1. Então, quando essa área de 1 por 1 subiu 10 milímetros, quer dizer que o volume aqui de água foi o que? 10 litros em 1 metro cúbico. Só em 1 metro quadrado, né? Em 1 metro quadrado. Então, a cada 10 litros, em 1 metro, ou a cada 1 metro quadrado subiu o que? 10 litros. E no açude que tem vários quilômetros quadrados, né? Quantos litros vai dar? Então, vamos lá. Se uma região de 10 km quadrados, tem a região de 10 km quadrados, de ar ocorreu uma precipitação de 5 centímetros. Quantos litros de água foram precipitados? Então, vamos lá. No dado da questão, ele me deu o quê? Ele me deu que chovendo 10 milímetros de água, vai subir o quê? A cada 1 metro quadrado, sobe 10 litros. Não foi isso? Só que na questão ele está me dizendo o seguinte. Quando a precipitação chover 5 centímetros, e a área aqui, ó, em uma região de 10 km quadrado, quanto de volume, ou seja, o V, eu vou ter quanto de volume subiu, né, de água foram precipitados. Aí a gente vai calcular. Entenderam aqui a regrinha de 3, ó? Eu fiz que 10 milímetros equivale a 10 litros a cada metro quadrado e 5 centímetros equivale a V volume, eu não sei quantos volumes, a cada o que? 10 km quadrado. Tá certo? A gente vai deixar as mesmas unidades para facilitar o cálculo. Milímetro, eu vou colocar tudo na mesma unidade, ó. Lembrando que metro, decímetro, centímetro, milímetro. 10 milímetros eu vou transformar em centímetro. Então, eu vou voltar uma casa. Então, 10 milímetros equivale o quê? A 1 centímetro. Tá certo? Beleza. Transformei aqui, ó. Centímetro, ok. Tem que ser sempre assim, tá? Aqui está em litro. Então, minha resposta vai ser em litro. Vamos ver se a resposta está em litro. Está em litro. Beleza. Tá tranquilo aqui. Só que aqui está em metro quadrado e aqui está em quilômetro. Opa, então eu vou transformar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Tá certo? Quilômetro quadrado, ó, 1 quilômetro equivale o quê? 1000 metros. Então, pera ainda. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Quilômetro quadrado equivale a 1000 metros, tá certo? Só que, ó, quilômetro equivale a 1000 metros. Só que tá ao quadrado, então vai ser 1000 elevado a 3. Ou seja, vai 10 elevado a 6. Buguei, professor. Ó, vamos lá. 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira em notação. Isso aqui que vocês têm em mente, tá? Quando eu elevar ao quadrado, ou seja, esse 2 vai ser elevado ao quadrado, eu vou apenas multiplicar. Então, vai ser 10 elevado a 6. Ou seja, vai ser 10 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados. Quando eu tenho a mesma base, eu vou somar o que? Os expoentes. 1 mais 1 dá 7. Então, resumindo tudo, ó, vamos lá. Resumindo tudo, 10 km quadrados é a mesma coisa que 10 elevado a 7 metros quadrados. Isso daqui, esses cálculos, vocês têm que lembrar da matemática básica, tá certo? Notação, quem quiser pesquisar, é notação científica. Coloquei no YouTube, vocês vão recordar, tá? Tem que saber isso aqui. Então, beleza. Já coloquei em metro, metro quadrado. Então, tá show. Vou fazer o que? O cruz credo. 1 vezes V dá V. Então, V sobre 10 elevado a 7. 5 vezes 10 dá o quê? 50. Então, 10 elevado a 7 vezes 50. Então, vou ter o quê? Ó? V é igual a 50 vezes 10 elevado a 7. Vou tirar esse 0 e colocar 1 lá em cima, né? Então, vai ser 5 vezes 10 a oitava. Bora ver como é que tem aqui na questão. 5 vezes 10 a oitava. Tem resposta? Ó? Tem letra B de bola, tá certo? B de bola. 5 vezes 10 a oitava. Tá certo? Se complicou um pouquinho, turma, volta de novo e você vai entender a resolução. Tá certo? Vamos essa questão aqui bem interessante, ó. Presta atenção. Com o objetivo de trabalhar com seus alunos o conceito de volume de sólidos, um professor fez o seguinte experimento. Pegou uma caixa de polietileno na forma de um cubo de 1 metro,
de lado e colocou 600 litros de água nela. Em seguida, colocou dentro da caixa com água um sólido que ficou completamente submerso, ou seja, ficou dentro aqui, ó. Os alunos verificaram que o nível de água subiu 20 centímetros. Opa, subiu aqui, ó, 20 centímetros, tá certo? Subiu 20 centímetros, conforme as figuras seguintes. Beleza. Então, vamos lá. O que eu tenho? Qual era o volume do sólido? Turma, para descobrir o volume do sólido, desse sólido aqui, vocês vão utilizar uma técnicazinha, ó. O volume do sólido vai ser o quê? Vai ser a área aqui do sólido, a área vezes a altura deslocada. Olha que interessante, cara. Então, grave isso aqui, ó, vai ser a área aqui, ó, a área da base aqui, vezes a altura deslocada. Então, preste atenção. Imagina aqui, ó, tem um cubozinho, né, a caixazinha, e aí você vai colocar um sólido aqui dentro, ó, tá certo? Quando você colocar um sólido, consequentemente, vê o que? A água vai subir, lógico. Imagina você na piscina. Você pula aqui na piscina, ó. Quando você pular na piscina, a água vai o que? Subir, logicamente, né? E de acordo com a sua massa, né, corporal, 80 quilos, 100 quilos, né, 60 quilos, 50. E aí, de acordo com a sua massa corporal, a água pode subir gradativamente, né? Pula um, a água vai subir. Pula outro, a água vai subir um pouquinho. Pula. Então, se tiver muita gente, pode o que ocorrer a transborda, a água pode que chegar a transbordar. Isso é bem lógico, né? Então, por exemplo, como é que eu descubro o volume, professor, desse sólido e ele me dando só a área e a altura deslocada? Então, como é que eu descubro? Vocês vão pegar o volume vai ser o quê? O volume do sólido. Olha que legal, isso daqui é bem legal, tá, Dom? Esse conceito. Para descobrir o volume desse sólido, eu vou pegar a área aqui, ó, que eu coloquei o sólido, ou seja, 1 vezes 1 dá 1 metro quadrado, né? Vezes a altura deslocada. A altura deslocada vai ser 20 centímetros. Eu transformo isso aqui para metro, vai ser o que? 0,2 metros. Então, 1 vezes 0,2 vai dar o que? 0,2 metros cúbicos. Tá certo? 0,2 metros cúbicos. Letra A. Olha que legal, galera. Ó, então, não sei se vocês já viram, existe o experimento do cara... eu esqueci, o cara que inventou o empuxo. Empuxo, tá certo? Empuxo. Vocês podem até ver. O Arquimedes. Arquimedes. O Arquimedes, ele utilizou esse mesmo conceito, tá? Ele estava na banheira dele. E ele queria saber se o ouro, né? Como é que eu sabia diferenciar se o ouro era verdadeiro do ouro que era falso? Como é que eu saberia, né? E ele começou a pesquisar e ele estava dentro da banheira. Quando ele entrou dentro da banheira, ele viu que a banheira o que transbordou água, né? Quando ele entrou na banheira, né? Ele viu que a água subiu. Então ele utilizou o conceito de densidade. Densidade é massa sobre volume, não é isso? Então ele comparou o ouro verdadeiro com o ouro que falso. E aí ele percebeu que eu pegando a mesma quantidade, a mesma massa do ouro falso verdadeiro, tá certo? Ele pegou a mesma massa, por exemplo, 10 kg de ouro verdadeiro e falso. E aí ele fez o quê? Ele fez essa relação, logicamente, se os dois ouros são iguais, o verdadeiro e o falso deveriam ter o quê? A mesma densidade, né? Se o ouro verdadeiro, ele pegou um ouro verdadeiro e a densidade do ouro falso, se eles tivessem a mesma densidade, então os dois seriam verdadeiros. Agora, se ele tivesse densidade diferente, um é verdadeiro, o outro é falso. Mas ele sabia que esse daqui era verdadeiro, né? E aí ele comparou com esse daqui, que era falso. Ele percebeu essa diferença o quê? De densidade. Então, quando ele colocava aqui o ouro verdadeiro, subia a uma certa altura. E quando ele colocava aqui o ouro falso, subia a outra determinada altura. Por exemplo, o ouro verdadeiro, 20 centímetros. O ouro falso, 18 centímetros. Então, ele percebeu essa diferença. Então, é uma forma de ele descobrir realmente a diferença entre o ouro verdadeiro e o ouro falso.
Vocês podem colocar até na internet experimento de Arquimedes, tá certo? Mas a gente vai finalizar por aqui, vai ficar para casa a quarta questão e a quinta questão bem interessante. Essa daqui, olha que legal. Ele coloca os globos vermelhos. Professor, é biologia? Não. Essa matériazinha ela é muito comum no Enem porque ela interdisciplinariza, né? A gente fala aí, né? Interdisciplinaridade, né? Matemática com biologia, matemática com química. Então, o Enem gosta demais mesmo, tá? Então, vamos ficar por aqui. Fica para vocês as questões 4 e 5. Eu aguardo vocês para a gente resolver na próxima aula. Tchau, tchau!